Trabalhava onde? Era uma empresa de tradução, na verdade. As coisas fluíram quando era Tradução. Mas tu já foi fluente em inglês? Era para traduzir para português. Ai, que máximo! Então tinha todo um trabalho ali na empresa de software e eles estavam dentro desse programa de filtro de internet. Uhum. E eles precisavam de pessoas para traduzir o site, o programa, para ensinar aquela inteligência artificial, que já tinha uma inteligência artificial lá 20 e poucos anos atrás, para ensinar aquela inteligência artificial da parte de filtro, para eles conseguirem usar os filtros lá de diferentes formas, né? Sim, etc. Então, a parte da controle da qualidade também, controle de qualidade do software, né? Trabalhar com a parte de qualidade, mas do software. E como que eu consegui essa oportunidade? Aquele meu amigo iraniano, que eu entrei em contato lá pelo Orkut, ele ficou sabendo que estava precisando de um brasileiro para trabalhar lá. Eu não estava pensando, então eu gosto de esclarecer isso para os estudantes, que às vezes pensam, quem está fazendo mestrado, né? Tô fazendo mestrado, que eu quero dar aula, ou que eu quero ser pesquisador. Para mim, era uma oportunidade de me capacitar e para eu conseguir me inserir no mercado de trabalho. É assim que eu tinha visto na época. De eu ficar lá no país, de conseguir depois ter o visto de trabalho lá. Então, quando eu estava terminando o mestrado, já estava lá no final, eu estava procurando já emprego. Já tinha adiantado minha pesquisa, não tinha contratado a minha orientadora, né? Ela vai saber agora, se ela entender, que ela é italiana. Então talvez ela entenda. Nossa! Entenda. E eu estava com tudo esquematizado, dissertação escrita, já tinha artigo aceito. Então só deixei tudo esquematizado, falei assim, não, tô indo escrevendo. Falei pra ela, tô escrevendo, mas tava procurando emprego, porque senão ela me dava mais trabalho. Eu já tava com 3 trabalhos já prontos, 3 artigos. Falei assim, não, isso aqui é um mestrado, né, doutorado. Ela vai querer que eu faça mais um trabalho. Não, chega. Agora eu vou conseguir um trabalho, porque senão eu tenho que ir embora. Termina, defendi dia 20 e pouco de agosto, uma semana depois eu tinha que ir embora. Se eu não tivesse visto, porque o meu visto estava vencendo. Ele dava um mês, 2 meses, enfim. Aí eu consegui esse emprego na Compulsense primeiro. Essa é uma empresa familiar, não é multinacional na verdade, é uma empresa familiar canadense. Eles trabalham com a parte de um programa para análise sensorial. Eles tinham a parte da assistência técnica também, tanto para fazer a análise sensorial como assistência técnica para os clientes. Então, novamente, eu fui selecionada para a vaga por ser brasileira, porque eles precisavam de alguém para atender a América Latina. Eu comecei a melhorar meu espanhol, porque no laboratório era praticamente a América Latina inteira no laboratório. Então, eu fui contratada por ser brasileira, por ter essa possibilidade de conversar em espanhol e em português. E essa foi uma empresa, era uma empresa familiar, foi muito bacana trabalhar lá, e foi uma oportunidade de eu ter o visto, trabalhar lá, me aperfeiçoar, mas não era ainda aquilo que eu queria, porque era um laboratório e trabalhava com a parte do escritório. Meu foco era indústria, eu queria trabalhar na indústria, sempre esse. Tanto durante a graduação, o que eu queria? Eu quero trabalhar numa indústria, na multinacional, e quero morar fora do Brasil. Eu via a multinacional talvez com a possibilidade de ir para fora. Era isso que eu queria. Esse é o teu objetivo, sim. Era isso que eu queria ir para fora. Então, se eu quero ir para fora, vou buscar uma multinacional. E então, durante a graduação eu tive muito esse foco. Então, eu fiz vários cursos. Fiz espanhol, fiz inglês, fiz um pouco de francês, né? Foi horrível, foi muito difícil, apesar da língua ser maravilhosa. Quantas línguas tu fala? O francês não falo nada, só as palavrinhas ali. Só italiano, Não, italiano eu não falo não, a professora é italiana. Isso aí é um projeto pro futuro aí, pra gente. Os professores do próprio programa são estrangeiros também. Então a professora Milena, ela veio da Itália, fez a pós-graduação e ficou lá no Canadá, agora tá na Dinamarca. Mas tem outros professores, japoneses, poucos canadenses mesmo, muita gente de fora lá. É um país de imigrantes mesmo. E depois dessa empresa familiar, aí tu foi pra... Daí quando eu tava nessa empresa familiar, trabalhando com as partes de assistência técnica, trabalhava na parte de escritório, ficava atendendo telefone, tinha a parte de treinamento. E eu não gostava porque tinha essa parte de ficar falando toda hora, e eu tenho uma vergonha dessa parte de comunicação, não gostava. Queria sair de lá. Consegui o trabalho na Unilever para trabalhar na parte da análise da qualidade, um trabalho bem inicial, bem de base mesmo. Eu tinha pouca experiência, só tinha feito estágio no Brasil, só essa experiência que eu tinha, então eu tinha começado da base mesmo, né, do mais simples, analista da qualidade. Aí eu falei assim, agora eu estou onde eu queria estar. Estou trabalhando na indústria, uma empresa grande, eu queria, morando fora do Brasil,
Então eu tava tipo, agora eu conquistei meu sonho, tô no ápice do que eu queria pra minha vida. Legal. Tu acabou ministrando, dando aula lá, né? Tu foi assistente de professor. Tu foi assistente de professor da tua orientadora ou de outros professores? Eram outros professores. Então lá na pós-graduação, isso é bem, não sei se é nos Estados Unidos também tem, mas no Canadá, tem essas oportunidades para os alunos da pós-graduação pegar essas vagas remuneradas. É similar ao estágio de docência, mas são vagas remuneradas. Então eu tinha que dar parte das aulas. Você se candidatava para a vaga e passava por um processo seletivo. Então tinha essas vagas de assistente de professor, que são os Teaching Assistant, o TA. Eu tinha outras também, marker, grader, tem a parte de trabalhar com a parte de correspondência, essa parte de correspondência, tinha de tudo, né? Então eu estava sempre envolvida para conseguir ter um dinheiro aí extra, porque a bolsa só pagava, gente, a bolsa só pagava a tuition, só a mensalidade. Então ele já descontava, eu ganhava praticamente, né? Então eu ganhava $1.500, não convertam para real, porque não tem como converter, porque é $1.500 como se fosse R$1.500. Eu recebia na época $1.500, $1.000 era descontado só para a mensalidade, que é o tuition que eles chamam. E esses $500 eu pagava no local onde eu morava. Então não convertam porque era um quartinho, eu alugava um quartinho que tinha cozinha compartilhada, banheiro compartilhado, era o mínimo ali. Então eu tinha que ter essas outras rendas para conseguir pagar o xerox, comer, enfim. Se deslocar, né? Se deslocar, usar a bicicleta no verão, mas... Então beber uma cervejinha, olha lá, quando tivesse oportunidade.